Bom dia, bem-vindos ao Absolutamente. Eu sou o Miguel, este é o meu podcast sobre saúde mental, partilha de conhecimento e pessoas que criam o seu próprio caminho. Eu sou coach e atleta e hoje tenho o prazer de trazer uma convidada, a Vera. Ela é fisioterapeuta, é professora, entre muitas coisas. Portanto, vou-te passar a palavra e agradecer-te por teres aceito o convite. Olá, eu sou a Vera. Antes de mais, obrigada, Miguel, pelo convite. Sou fisioterapeuta há 12 anos. A fisioterapia entrou na minha vida porque sempre gostei de ajudar o outro e achei que na fisioterapia iria ser uma coisa que eu iria conseguir ajudar. E como sempre gostei de desporto, achei que ia ser uma boa combinação. Na altura, quando acabei a faculdade, comecei a trabalhar em clínicas e percebi que nós não conseguiríamos ajudar da mesma forma que eu gostava que conseguia e podia ajudar. Então continuei a estudar, fiz formações e neste momento há 6 anos que estudo a nível da fáscia. A fáscia é o nosso maior órgão sensorial, só para deixar aqui assim um à partezinho e uma pontinha de curiosidade. E desde que nós somos um embrião, ela absorve tudo o que são mensagens do exterior, quer seja do nosso corpo, do corpo da nossa mãe, do nosso pai, e tudo vai ficar gravado na nossa faixa. Muitas vezes dores ou lesões que a gente possa ter não quer dizer que sejam coisas que nós efetivamente nos magoamos, mas sim pode ser algum trauma que está naquela faixa. Também sou professora de yoga, meditação, pilates e move flow. E sou a única faixa training em Portugal, certificada em Portugal. O Miguel foi meu paciente e meu amigo, e é. E sempre foi uma pessoa com quem aprendi bastante, debatemos bastante. As nossas sessões era a falar de livros e exercícios e aulas. Portanto, é uma pessoa que levo com muito carinho na minha vida. Infelizmente, depois o Covid afastou-nos um pouquinho, mas graças às redes sociais continuamos a manter o contacto. Não sei se queres que diga mais alguma coisa. Se foi muito curto. Tu fazes tu não é, começas como este caminho da fisioterapia, não é? E depois tu começas a trabalhar em clínicas, não é? Sim, eu inicialmente quando acabamos a faculdade vamos para clínicas, só que infelizmente a nível de clínicas nós temos uma média de 4, 5 pacientes por hora. E na minha opinião acho que não conseguimos dedicar o nosso tempo, que é um bem tão precioso, a uma pessoa só. E foi então que comecei a trabalhar a nível privado, inicialmente em domicílios, depois tive gabinete, também durante 5 anos, foi onde a gente se conheceu. E entretanto, quando veio a pandemia, eu vi-me um pouquinho de mãos atadas, porque eu só sabia meter a mão na massa, literalmente, e não estava a perceber como é que poderia ajudar as pessoas que me procuravam. E foi então que comecei a estudar um bocadinho mais pela parte do exercício, do yoga, do pilates, do move flow, que tens que experimentar, que essa tu ainda não experimentaste, e vais gostar. E agora pronto, continuo a trabalhar a nível domiciliário e dou aulas em alguns estúdios e também online. Tu- ok. Esta parte do Move Flow consiste em quê? O Move Flow são umas aulas feitas com uma bola texturizada que trabalha trilhos anatómicos. Nós na parte da faixa nós não falamos em músculos separados, mas sim em linhas, no fundo que são trilhos, que fazem a ligação entre músculos através da faixa. E nós trabalhamos esses trilhos com a bola. Ou seja, podes vir a chegar ao pé de mim e dizer Vera, dói-me imenso as costas,
E, por exemplo, a dor nas costas ser de uma cicatriz que tu fizestes numa perna, ou num pé, ou na barriga, por exemplo. Então nós conseguimos, seguindo esse trilho, poder perceber onde é que é a origem da tua dor e tratarmos sim a origem, não é? E não só o foco da dor em si. Tu isto que disseste agora, o diagnóstico, não é? Às vezes dói-nos o joelho, mas às vezes vem do ombro a dor, não é? Estou a dar um exemplo, não Exatamente. é? Como é que tu consegues despistar isso e ver, não é? Porque as pessoas, imagino, vão ter contigo e querem um tratamento, por exemplo, à perna e não propriamente ao ombro, não é? E como é que fazes essa gestão? É assim, confesso que às vezes tem que ser uma grande ginástica mental, porque também temos que estar bem presentes e atentos a quem está perante nós. Se conseguirmos perceber que a pessoa, em meia dúzia de perguntas que nós fazemos, a pessoa está aberta para perceber o que a gente lhe vai dizer, aí, ok, conseguimos falar mais abertamente da situação em si. Se não, tem que ser aos pouquinhos. Uma das coisas que eu pergunto muitas vezes, e é das coisas mais importantes, é se a pessoa tem cicatrizes. Porque sem dúvida as cicatrizes são das coisas mais importantes e que mais repercussões podem trazer para o corpo da pessoa. E nós não falamos muito nisso, mas temos alguns testes, perguntas que vamos fazer, conseguimos perceber se aquilo poderá ser uma dor emocional, um trauma, uma lesão que a pessoa teve, e com todo o estudo que temos para trás conseguimos perceber onde é que poderá ser a origem. E às vezes quando chegamos lá, na pessoa, quando achamos que nós que é a origem e não a pessoa efetivamente diz, realmente aqui é diferente, faz este caminho. E às vezes, pronto, vai se encaixando por aí, mas tem que ser doce-mel. Tu falaste também que tens formação em eu acho que era treino aquático, não era? Reabilitação aquática, Reabilitação não era? aquática, sim. Aqui em Portugal eu não sei se falam muito disso, mas eu sigo várias pessoas noutros países e há muitos atletas e mesmo pessoas que perderam mobilidade, não é? Ou têm lesões, são tratadas na água. Não sei se queres falar um bocado disso, Sim. porque são mesmo resultados fora de série, não é? É assim, para as pessoas terem um pouquinho a noção, infelizmente cá em Portugal, nada disto que eu estudo está muito estudado ou avançado e por vezes uma pessoa posta um pouquinho de parte porque está um pouquinho mais além, mas nós realmente se formos aos países de fora, isto é muito estudado, estas coisas. Eu, quando acabei a fisioterapia, eu queria ingressar pela reabilitação aquática, porque permite-nos dar qualidade de vida e principalmente a pessoas paralisadas, que estão em cadeira de rodas, que não se mexem. É uma sensação espetacular nós conseguirmos colocar a pessoa dentro d'água e mover a pessoa ter outra vez aquela sensação de mover. E acho que isso é uma benção que infelizmente não é aproveitada, mas é maravilhosa. A água, sem dúvida, ajuda-nos a que a reabilitação é muito mais rápida do que fora da água. Os movimentos são diferentes, não temos a ação da gravidade e a pessoa recupera muito mais rápido. Eu tive um caso que eu a seguir, do meu namorado, que fez uma ruptura do tendão daqueles, que eu te contei, e a média de tratamentos de tempo de recuperação é 6, 9 meses a correr bem, e ele ao fim de 2 meses já tinha tirado as canadianas. As duas, tinha eu que lhe ralhar para ele andar com as canadianas, porque lá está, é totalmente diferente. Nós conseguimos dar principalmente a confiança. Eu acho que passa muito também pela confiança, porque depois do trauma a pessoa tem medo de fazer algo. E nós na água conseguimos ganhar essa confiança.
da pessoa voltar a fazer aquilo. E isso parece que não é um passo muito grande para a reabilitação daquela pessoa, porque ela volta a ter confiança nela para fazer os movimentos e depois daí todo o movimento flui muito mais rapidamente. Por isso, sim, a água é E mesmo a espetacular. nível, e mesmo a nível de impacto, não é? Acho que é diferente, não é? Mesmo tu tens uma lesão e consegues treinar sem o peso da gravidade, não é? E Sim, consegues. consegues saltar, consegues correr dentro da água, coisa que, imagina, tu que corres, se fizeres uma lesão, se estiveres a fazer um tratamento fora, tu não, só vais correr daqui a, sei lá, 6, 7, 8 meses. Na água, eu ponho-te na água e diz, Miguel, corre. E tu, corro? Mas corre como? Corre, salta. Ou seja, o corpo vai ganhando aquela confiança, não é? É muito intuitivo, tu se calhar não te apercebes, mas o teu corpo ganhou aquilo que precisava para voltar a correr. Então tu próprio começas a ficar com outro ânimo, em vez de estares a pensar isto nunca mais vai a lado nenhum, eu vou demorar imenso tempo a correr, tu entras na água, começas a caminhar. Só o caminhar já te diz assim, ai, já não estou com canadianas, já não tenho isto. E então depois, Miguel, mais rápido, corre um bocadinho. E tu começas a correr, começas a saltar e tu próprio começas a ficar com outro ânimo. E faz toda a diferença, sem dúvida. Eu, por acaso, agora estava-me a lembrar de uma situação que, não é? Eu, quando era o teu paciente, eu em treino tinha uma maratona e acabei por correr a maratona antes da maratona. Isto até as semanas da, da verdadeira maratona. Eu lembro perfeitamente que fiz, no fim de semana, no dia anterior eu tinha feito uma prova de obstáculos, que eu não sabia sequer o que era, e eu lembro perfeitamente que muito da reabilitação foi andar na piscina de um lado para o outro, porque não havia muito mais para fazer a nível de pancada, porque a pancada já estava dada, não é? Era tentar recuperar a tempo os músculos, não é? É muito. Ganhas outra Fazer tal. estrutura no corpo, é outra confiança. E mesmo para ti, lá está, não é? Vai à piscina, nada e tu gostava, é bom que tu gostas, e ficas logo diferente. Nem que seja só o facto de estás na água, o ambiente com a água, se formos a pensar, remete muito depois também ao embrião, quando tu és um embriãozinho. E isso, para o teu corpo, pode estar, para ti achas que não, mas o teu corpo reconhece aquele ambiente de conforto. E ele vai dizer, aqui eu estou confortável. E é como se saísse o peso todo de cima e tu fazes as coisas com outra vontade, sem dúvida. Muito de, por exemplo, agora que já se começa a falar muito destes banhos gelados, da sauna, jacuzzi turco. Tu vês muito a importância disto? Achas que é moda? Qual é que é o teu feedback acerca disso? É assim, eu acredito, eu não consigo tomar ainda, eu no inverno não consigo fazer os banhos gelados, isso está fora de questão. Os relatos que eu tenho tido, e tenho um paciente já com alguma idade que começou também a fazer criolipólise, ele vai mesmo, eles metem numa cápsula e ele está durante 2 minutos a uma temperatura negativa, ou seja, é muito rápido para o corpo. O que é que ele já me relatou? A nível de vascularização, os batimentos cardíacos melhorou bastante. Estamos a falar de um senhor de 80 anos. Portanto, é diferente, não é, de nós. Portanto, se ele viu esta diferença nele, nós mais rapidamente veríamos. Eu acredito que, assim, há coisas que também acabam sempre um bocado de moda, mas acredito que os banhos de contraste, os banhos de água gelada, mas lá está, tem que ser uma coisa rápida, não é uma pessoa ficar ali a marinar, porque depois aí a gente perde a vontade toda. E acima de tudo, os banhos, principalmente estes banhos gelados, passam muito pela parte respiratória, tem que ser um controle respiratório grande que nós temos que fazer, é muito treino respiratório antes de nós irmos para os banhos. Mas acredito, sinceramente, que são bastante importantes e que têm bastante impacto a nível mental e a nível físico.
sem dúvida. Tocaste aqui na parte respiratória. Eu acredito que a parte respiratória devia ser uma coisa que nós devíamos aprender desde que andamos na escola ou quando somos miúdos. Não é? Tu falavas muito da importância, mesmo comigo, da parte de respirar com o abdômen e isso. O yoga é muito, não é? Fala também muito disso, não é? Tu com os teus pacientes e contigo na vida notas esta importância da respiração? Nós aprendemos a respirar para ter uma vida mais serena. Para tu perceberes tudo isto que eu tenho estudado da fascia, tanto o flow como o yoga, o pilates, eu tento adaptar tudo para a parte facial e a respiração é a base de tudo. E muitas vezes a pessoa simplesmente precisa de respirar fundo, parar e sentir a respiração. É uma coisa que eu, em todas as minhas aulas de trabalho, incentivo as pessoas a fazer. Ter momentos durante o dia em que a pessoa faça uma pausa para ter consciência da respiração. Porque se tu não respiras corretamente, a própria respiração pode trazer muitas mazelas ao corpo. E então é importante a pessoa parar. Eu costumo dizer assim, quando vais à casa de banho, fazes xixi, não podes fazer mais nada. Então, só tens que pensar mentalmente. Quando inspiro, eu estou a inspirar. Quando eu expiro, eu estou a expirar. E faz isto 3, 4 vezes. E já conseguiste trazer um momento mindfulness àquele momento. Porque não consegues fazer mais nada. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu não consigo meditar, eu não consigo. Não, é só mesmo a pessoa parar e dizer, ok, agora vou respirar. E vai-se dando alguns pontos para a pessoa ir fazendo. Neste caso é a consciência da inspiração e expiração, pode ser respirar nas costelas, porque depois tudo isso vai desbloquear muita coisa no corpo. E nota-se pessoas, eu posso dizer que às vezes chegam pessoas para as aulas ou mesmo para atendimento que elas vêm todas curvadas, o diafragma nem sequer tem a expansão e nós só fazemos ali uns exercícios respiratórios, coisa fácil, por exemplo, com a bolinha de Move Flow, e a pessoa passa a sessão inteira a bocejar, a espreguiçar, sabes? E diz, eu já não fazia isto há anos. Há anos que aquela pessoa não sabia o que era um suspiro, um respirar fundo, ou alguém dizer-lhe espreguice. Então, como eu costumo dizer, isto são as pequenas bênçãos que a gente vai recebendo e a forma de agradecimento por tudo aquilo que uma pessoa estuda. Por isso, sim, a respiração tínhamos aqui outro tema de conversa para umas longas horas. Sim. Toda esta. Não é? Tu sempre foste uma pessoa muito curiosa e todo este autoconhecimento. Como é que começou e porque é que tu és assim tão curiosa? Tu sempre foste uma pessoa de tirar muitas formações, de ler muito. O que é que te move a tanta curiosidade? Olha, eu confesso que eu na altura da escola eu não gostava muito de estudar. Fiz a faculdade e gostei, mas achava sempre que havia algo mais. Não me perguntes o quê, mas sempre fui puxada a. Entretanto, quando acabei a faculdade, trabalhei numa empresa de formação de fisioterapia e isso foi-me abrindo outros campos. E eu conseguia perceber, ok, isto vai-me ser útil para o que eu faço, isto não vai. E desde que comecei a estudar a fascia e comecei a aplicar, porque isto são coisas que tu fazes, aplicas na hora e vês logo resultados muito rápidos. E eu posso dizer que eu ando viciada, entre aspas, em estudar.
Se eu te disser que no último ano gastei quase 7.000 euros em formação, podes achar que é um absurdo. Para nós, para as pessoas com quem nós trabalhamos, nós não conseguimos ter o retorno, não é? De imediato. É muito complicado termos o retorno. Mas eu gosto de me deitar à noite e dizer assim: e eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Aquela pessoa pode nunca mais aparecer na minha vida, posso nunca mais a tratar, mas naquele momento que ela veio ter comigo e eu consegui dar-lhe um pouquinho de melhor qualidade de vida. E é nisso que eu tento sempre trabalhar, é por isso que eu estudo. E eu muitas vezes eu digo, eu faço as coisas, mas aplico-as em mim antes. Não há nada que eu não estude, que eu não sinta primeiro em mim, que eu não passe pelo processo, porque depois isto também acabam por ser processos, tu percebes no teu corpo o que é que está a acontecer, tanto a nível físico como mental, emocional, e faz muita diferença, porque depois tu vais conseguir explicar ao outro, de outra forma, o que é que a pessoa poderá sentir, como é que pode ser, e que está tudo bem. Como tu fazes uma aula, por exemplo, e chorares, e a pessoa diz: mas porquê é que eu estou a chorar? Eu estou bem disposta, está tudo certo. É porque o corpo precisava de libertar aquilo. E acho que é bom nós, como profissionais de saúde, aquilo que eu vou vendo é que não, nós olhamos para a pessoa que está à nossa frente e é só algo que a gente vai ali, faz o que tem a fazer e não quer saber. Não temos empatia pelas pessoas, não trabalhamos pela prevenção. Magoaste, olha, azar, faz igual para todos, é a mesma coisa para todos. E eu acho que o facto da gente poder fazer diferente na vida daquela pessoa, nem que seja por um momento só, é isso que me mantém a continuar a estudar e a acreditar que isto um dia vai mudar. E sem dúvida que ano passado, em novembro, fui convidada por uma das professoras com quem eu estudo para ser palestrante num congresso que fizemos cá em Portugal. Foi o primeiro congresso de 100% prático a nível de faixa. E todas as profissionais com quem eu estive, eram todas elas mais velhas do que eu, e todas me deram os parabéns e disseram: Vera, não desistas, estás no caminho, pode parecer longe, mas tu vais chegar lá. E eu confesso que andei aí uns dias a marinar naquilo. Foi muito emotivo. Na altura não percebi. Depois eu passei aqui um dia a chorar e disse: realmente o mundo pode estar contra ti, mas se tu estiveres a fazer o que sentes que tens que fazer, continua. E é isso que eu faço e é por isso que eu continuo a estudar, porque acredito que cada pessoa tem a sua história e se nós conseguirmos ajudar aquela pessoa a entender a história dela, o corpo dela, aquela pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida. E acho que isso é, é ouro. É uma benção. E acho que tu tocaste agora aqui num ponto que toda a gente, não é? Ainda por cima, profissionais de saúde, a dúvida é real. Eu falo por mim, não é? E há dias, não é? Não é que costumam dizer, és sempre motivado ou és. Há os altos, não é? E há os baixos, não é? Só que depois há aquele mindset e aquela visão e aquele propósito que eu acredito que nos dás para continuar, mesmo quando parece que não estamos a fazer nada. É verdade. Sabes o que é que eu costumo dizer às minhas alunas no yoga? Digo-lhes assim: às vezes vocês acham que quem vos vende que é tudo feliz, não é. Sabem que coisa me apetece? É não é o Shanti Shanti, é o Shanti Shanti, mas é de outra coisa. E elas que olhar para mim e disse: vocês não acreditem que tudo é bom, não é? Agora, tu tens é que encontrar algo em ti que te faça dizer: ok, eu hoje não estou em dia bom, e está tudo bem não estar bem, faz parte.
Porque só assim é que tu vais continuar e seguir em frente. Tu não podes acreditar que vais estar todo o dia feliz, tu vais estar o dia, o teu próprio dia, são altos e baixos. Tu agora amanhã acordas, se calhar tens um mal acordar, estás rabugenta. Daqui a uma hora estás a trabalhar e até corre tudo bem e estás super animada. Vens a casa a almoçar e depois já estás a dizer: opa, fogo, ainda faltam tantas horas para acabar, o dia hoje vai ser longo. E chegas a casa à noite e dizes: caramba, estou cansada, mas estou feliz. Ou seja, o próprio dia tem altos e baixos. Nós não podemos, infelizmente, nós vendemos que a felicidade é um estado sempre, para sempre. E quanto mais depressa nós conseguirmos descodificar isso na cabeça das pessoas, melhor. É como a pessoa quando diz que eu não consigo meditar. E eu digo, eu faço isto há 8 anos, vocês acham que eu todos os dias me sento e digo, olha cabeça, medita, e estou ali a meditar? É mentira, não dá, porque há dias que uma pessoa está mais nervosa e é preferível a gente trazer estes momentos mindfulness para o nosso dia a dia, trazer a consciência para o momento presente daquilo que estamos a fazer, do que se calhar estar ali uma hora a dizer tenho que ir fazer o almoço, tenho que fazer o jantar, tenho que ir buscar os miúdos à escola, tenho que não sei o quê, tenho que... O pessoal ali não está a fazer nada. Então, às vezes é preferível repartir as coisas. E é importante nós passarmos isso às pessoas. E também é muito importante passarmos de que quem nos ensina tem uma vida exatamente igual à deles. Que tem altos, tem baixos, tem, hoje discute com o marido, amanhã está tudo bem. Somos iguais nisso. E infelizmente acho que se está a tentar criar um bocado que aquela pessoa é o guru. Não há gurus. Tu és o guru da tua vida. E é nisso que tu tens que te focar. Mudando aqui um bocadinho de coisa, de assunto, a acupuntura, hum, eu, eu vi-te a aplicar e sei da sua importância. Mas queres falar um bocado em que é que consiste e porque é que tem assim tantos benefícios, não é? Estamos a falar de algo que já é usado há milhares de anos, portanto, há sempre aquele estigma, não é? Da acupuntura, como outro tipo de terapias, mas se quiseres revelar um bocado o véu ou falares mais a fundo, eu agradecer-te. Lá está, a acupuntura também acaba por te trabalhar tudo em ti, né? O teu estado físico, mental, emocional e da mesma maneira que nós na parte facial temos os trilhos anatómicos, não é? Que são aquelas as linhas, nós na medicina chinesa temos os meridianos. Recordas-te daquele bonequinho que eu costumava ter lá? Pronto, aquelas linhas todas. E nós na medicina chinesa acabamos por trabalhar um bocadinho por esses meridianos. E ela também trabalha com os elementos ar, terra, fogo e o metal. Dependendo de onde possas ter a lesão, pode estar também direcionado ou relacionado com um órgão antes, não é? Porque para uma lesão se manifestar no teu corpo físico, ele antes já passou por muitos estados. Nós é que toma um comprimido que isto passa, faz Sim. não sei o que é que isto passa. Quando o corpo já não dá mais, ela explode e aí às vezes é um bocadinho complicado. E a medicina chinesa trabalha um bocadinho assim, e a acupuntura também. Ou seja, eles fazem-te um estudo de tu como um indivíduo único. Não é? E acho que é essa a chave de ouro tanto da acupuntura como da medicina chinesa. É olharem para ti como um ser único e perceberem como é que tu és, o que é que tu tens e o estudo que fazem de ti que permite que tu tenhas um atendimento e um tratamento específico para ti. E aqui a medicina chinesa, não é? E muito do que tu fazes
tem a ver com tratamentos preventivos. E eu, mesmo que a pessoa chegue com uma lesão, eu tento sempre dizer à pessoa, eu não gosto de obrigar a pessoa a vir fazer as sessões, não é? Como nós temos nas clínicas, tens que fazer X sessões. Mas depois a pessoa também acaba por vem meia dúzia de vezes e fica bem e depois não vem mais. Nós não temos o hábito do autocuidado, da prevenção. Porque se calhar se nós viermos só quando dói, se conseguíssemos manter isto de fazer, é uma vez por mês que tu vais fazer algo que pode prevenir aquilo e outras coisas. Não é? Eu digo isto a nível de tratamentos de fisioterapia. Sei lá, uma massagem, qualquer coisa, que é diferente de tu, por exemplo, estás numa aula com muita gente. A tua energia dispersa muito, a tua atenção dispersa muito. E acho que é importante tu tirares momentos, tu, para ti, para cuidares de ti. E essa prevenção passa um bocadinho por isso. É tu não quereres chegar àquele ponto em que te dizem assim, não há nada a fazer. Agora só, por exemplo, sendo operado. Eu tenho pessoas que às vezes chegam ao pé de mim, ainda recentemente, uma senhora que lhe disseram isso não há nada a fazer, vai ter que ser operada, era uma tendinite que ela tinha no ombro, e ela veio fazer tratamento 2 vezes por semana, ou seja, às vezes as pessoas acham que tem que ser todos os dias, sempre a mesma coisa, e não. Nós fizemos 10 sessões, ela vinha fazer 2 vezes por semana, isto já foi há 5 anos, ela não foi operada, mas no entanto mantém aquela rotina de uma vez por mês ela vem fazer algo para que aquilo não evolua como já evoluiu. Porque ela ficou sem se mexer, ela chegou ao pé de mim com o braço atado, não consigo fazer nada. Ao fim de 10 sessões já fazia a vida dela normal. E continua a vir cuidar dela, portanto, acho que é um bocadinho aí essa prevenção e é isso que é muito importante as pessoas terem na sua consciência. É trabalhar para prevenir algo e não quando já estamos, porque depois a pessoa quer que chega lá, vem ter connosco e quer que a gente a salve. Não é? Não sei quem veio cá e ficou numa sessão. Pois, mas se calhar aquela pessoa faz mais coisas, não é? Ou seja, põe-nos em nós o papel de fazer que ela fique boa numa vez, não é? E nem sempre dá. Ou nem sempre, eu agora já acredito que seja um pouco mais assim, nem sempre nós devemos fazer tudo naquele momento, porque senão a pessoa também não aprende. Nós também temos que saber ensinar e educar aquela pessoa para que aquela pessoa tome consciência e se previna, ou se vá prevenindo a longo prazo, para longo prazo. A nível, tu disseste desta parte, quando dói no corpo já é o último sinal. Cada vez há mais autores, não é? Um deles que me salta à mente, que é o Gabor Mate, que a maior parte das dores, não é, começam numa emoção, num trauma, qualquer coisa reprimido, que nós não verbalizamos e fica, não é, gravado, no fundo vai bater ao que tu disseste da faixa. E esta maneira que nós temos de tomar um comprimido e não resolver estamos apenas a tapar a dor, não é? Não estamos a resolver o A sintoma. camuflar. Não estamos a camuflar aquela dor. Tu, no fundo, todas estas tuas formações que tu fazes, no fundo, é tentar ver ali o mapa da pessoa para ver qual é que é a causa, não é? Sim. Às vezes a pessoa nem. Basta muitas vezes a forma como a pessoa entra, a forma como a pessoa te diz um olá, a forma como ela
Mas lá está. Tu consegues perceber que. E por vezes perguntas, ou às vezes tu vires que com aquela pessoa não vais lá com perguntas. Por exemplo, com a bola de Flow ou com o Fascia Connector, basta passar em certas zonas do corpo e a pessoa começa a ficar ou com vontade de chorar. O choro, principalmente o choro, o trauma do choro, é uma coisa muito comum. As pessoas não choram porque tu cresceste a aprender que é feio chorar, não podes chorar e que tens que ser sempre forte e que não podes mostrar as tuas fraquezas. E neste momento eu trabalho muito com mulheres, principalmente, e nota-se que muitas delas, lesões, é traumas de autoestima, falta de autoestima. E é muito giro, mesmo tu vês como é que a pessoa entra e como é que a pessoa sai. Eu às vezes até lhes tiro fotos, tenho feito isso ultimamente, lembrei-me nas últimas semanas de fazer isso, e a própria pessoa diz: que diferença! Eu não tinha noção. Percebes? Sai-se a rir, a própria postura da pessoa muda. E isso é importante, é o que eu já lhes disse, guardem isto. Sempre que vocês estiverem mal dispostas, olhem que sorridentes que vocês podem estar. Cuidem de vocês, porque não, ainda vivemos num mundo em que parece que as pessoas não se podem autocuidar. E isso nota-se muito com as mulheres. Muito. E porquê é que tu achas que, não é, estás a falar de mulheres e este problema de autoestima? Tu, o que é que tu vês nas tuas pacientes, não é? E tu também és mulher, não é? Cá, eu costumo ver porque eu vejo pelos atletas que eu sigo, não é? E eu falo por mim porque eu sou homem. Os homens têm mais esta energia que nem estão muito preparados e mandam-se e fazem-se as coisas, não é? E a mulher, às vezes, tem que estar demasiado preparada e tem demasiadas dúvidas se consegue. E, não é? Sabes que o homem também sente. A maior dificuldade é o homem falar. Não é? É a gente Ok. fazer com que o homem fale. Mas depois tu consegues perceber aquela pessoa que tem uma dor constante. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O músculo pessoas é o teu maior músculo emocional. Portanto, alguém que te possa chegar com dores naquela zona, não é? A pessoa pode parecer o homem mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Mas, percebes? Tu começas a avaliar e a ver a postura ao corpo da pessoa e dizes: se calhar tu tens aí um problema de, por exemplo, autoestima, as tuas emoções, não é? És obrigada. Então os homens são obrigados a quase. Ai de ti que chores, não é? Ai de ti. Que é feio. E tu conseguires que um homem liberte aquilo, meu Deus. As mulheres. As mulheres são obrigadas a ser mães, mulheres, namoradas, funcionárias, empreendedoras. Tens que fazer tudo. Mas não podes ser tu. Em nenhum momento da tua vida. Não podes ter um momento, parece que és castigada porque tiraste um momento para cuidar de ti. Eu posso dizer que já me aconteceu às vezes em aulas, na parte de relaxamento. Eu digo, sei lá, coisas que às vezes, coisas suaves, não é? E a pessoa diz, a primeira vez que a pessoa vem à aula e chega ao final da aula, você sabia do meu problema? Não. Não fazia ideia, é você a primeira vez que vem cá. Mas o que eu lhes digo muitas vezes, pessoas precisam de pessoas e a dor de uma mulher é a dor da outra. Elas simplesmente não falam, mas quando estão todas juntas, umas curam-se às outras.
E é isso que elas têm que ter em consideração. Porque basta tu falares em amor próprio, autocuidado, elas ficam. Eu nem sei o que é isso. Olha, quando é que você fez alguma coisa por si? Uma coisa que você gosta realmente? Oh filho, eu não tenho tempo. Eu não posso. Eu agora já não posso. Eu já não estou na idade. Percebes? E, e é giro, não é? Quando também há pessoas que depois não sabem lidar com aquilo e fogem. Sim, Uma pessoa que, por exemplo, tem vontade de chorar e tu te apercebes, só dizes assim, está tudo bem, porque se não sabes se podes falar em frente às outras pessoas, às outras alunas, e só dás o ok à pessoa, tipo, está tudo bem, tipo, esteja à vontade. Só que depois a pessoa nunca mais aparece porque ficou com medo. E também às vezes a pessoa pode não se querer resolver. Percebes? sim. Pois isto já são outros. Isto depois é muita emoção aí a trabalhar. Mas tu tocaste agora numa ponta que eu acho muito engraçado, que é, não é? Já pratiquei yoga e às vezes há pessoas que fogem da meditação, não é? E, só que também existe o inverso, que é, nós temos este conceito de tribo e em grupos, não é? É muito mais fácil, por exemplo, nós pensamos que é uma dor só nossa e basta uma pessoa partilhar que já tem aquela dificuldade ou aquela dor ou no final da aula ou no início da aula para ficar muito mais leve e a pessoa abrir-se e aquela pessoa também já teve esta dor, já resolveu, já recomeçou, já chegou, já e está tudo bem. Sabes que eu digo-lhes muitas vezes. Muitas das coisas que eu partilho com elas e que falo e que tento trazer, houve coisas que eu também já passei, não é? Sei lá, vou dar só assim um exemplo rápido. Se calhar algumas mulheres já passaram pela traição, não é? Ok. Cada uma passou de uma forma diferente, ok? O processo para cada uma daquilo é diferente. Mas tu saberes que estás num sítio onde alguém já passou pelo mesmo problema que tu, ajuda-te a criar dali um pouco de confiança. É como se aquilo fosse aqui eu estou bem. Há pessoas que me dizem, eu aqui posso ser eu. Percebes? Eu aqui posso ser eu posso me rir, posso fazer isto, mas depois não. Percebes? Mas ali é o momento que a pessoa pode fazer aquilo. Pode estar ela. E isso, sem dúvida, é muito bom. É como tu disse, te sentes-te à vontade para, ok, aqui eu estou, não é que seja confortável, mas estou numa zona onde eu se calhar poderei falar do meu problema, porque eu posso não querer falar logo, e alguém vai compreender. Lá está, tu passaste por isso, aquela pessoa também passou. Os dois passaram de forma diferente, porque tu és uma pessoa, aquela pessoa é outra pessoa. Mas o problema aconteceu para as duas. E uma pode ajudar a outra. Porque tu podes ter resolvido o teu problema de uma forma e aquela pessoa de outra. Mas se calhar as duas pessoas falarem, conseguem encontrar a solução para o problema das duas. Ok. Tu como é que tu na altura começaste como é que o yoga te apareceu e tu começaste mais ativamente na pandemia ou estou enganado? Eu deixei. Sim, eu comecei a fazer o yoga em 2018, a praticar assiduamente. No final de 2017, 2018, foi quando também voltei a fazer os meus níveis de Reiki. E na pandemia fazia todos os dias, sábados, domingos, sempre, com o grupo que nós tínhamos. E a professora é que estava sempre a incentivar: devias fazer, devias fazer, devias fazer. Eu, não, e ela dá aulas, dá. E eu, mas eu não tenho formação. E ela, sabe, tens mais formação do que aquilo que tu pensas.
faz, devias fazer. E foi engraçado que eu comecei primeiro pela meditação. Aliás, comecei primeiro pelo mindfulness, ainda antes da pandemia. Durante a pandemia fiz o curso de meditação também. E só depois é que fiz a formação de professora de yoga. E acho que mais importante de tudo não é o que a gente aprende na formação, é o que nós levamos para uma sala de aula. E passarmos para as pessoas que o importante não são as posturas, fazer cambalhotas, mas sim elas estarem bem com elas próprias. Penso que seja das coisas mais importantes que nós podemos passar para quem está connosco e quem é nosso aluno. Tu notas muito nas pessoas aquela paz no final de uma aula de yoga, que é um bocado difícil passar isso para quem não pratica, não é? Porque há muita gente que olha para o yoga, não é? Como vai apanhar uma seca, é muito parada, é muito aquilo. Sim, eu tenho pessoas que dizem eu só venho ver porque me dizem que é difícil, ou aquelas pessoas que dizem o yoga é uma seca, que as pessoas estão lá, é muito parado, e eu, isso depende de cada pessoa. E também às vezes digo, quando as pessoas me dizem muito mal, eu pergunto, será que tu estás preparada para o teu processo? O problema não é o yoga. Essa pessoa está preparada para o processo de estar com ela. Porque acho que é uma prática em que tu estás muito contigo. E se muitas vezes tu foges porque não queres esse processo para ti, ou ainda não estás preparado para. Eu pelo menos, eu vejo assim, percebes? Vejo muito assim. Porque nós agora vivemos num mundo de estímulos a torto e a direito, não é? E estás contigo mesmo, por vezes nós fazemos tudo para não estarmos connosco mesmo. É o que eu digo às pessoas. A pessoa foge. E também, isso depois é assim, se tu vais dar ouvidos à tua mente, ui, então tu aí é que não fazes nada. Tens mesmo que. Daí a importância desses momentozinhos de respiração, momentos mindfulness, porque são esses momentos que te vão ajudar a trazer essa conexão contigo. E a parte da respiração, nesse sentido, é das coisas mais importantes. É tu estás a sentir o que é que está a acontecer no corpo, quando é que estás a sentir, como é que estás a sentir e no final, como é que tu ficaste quando te permitiste tirar um minuto do teu dia para tu respirares. Eu faço muitas vezes este teste. Aliás, eu começo e acabo as minhas aulas sempre com respiração, seja que ela for, porque é muito importante. Tu estavas a falar de ouvir a mente. Pela mente, nós estamos sempre a saltar de galho em galho, não é? O Jay Shetty diz isso, que é a mente do macaco. Só que nós identificamos-nos como se fôssemos a nossa mente e os nossos pensamentos, não é? Muitas vezes. Como é que tu distingues isso e ajudas as pessoas a diferenciar da mente, não é, do resto, não é? Fala-se muito yoga, a criar espaço, ouvir o coração, não é? Todas estas coisas. Mas nem sempre é fácil num dia muito corrido, não é? Porque nós parecemos que somos uma checklist de afazeres. Lá está, tanto qualquer uma das práticas que eu dê, eu falo na importância disso. E na parte nessa parte do yoga, da mente, o que é importante tu perceberes? Para já, quando tu estás mais conectado contigo, quando tu começas a fazer esta parte mais de conexão contigo, tu de certeza, eu digo muitas vezes isto à pessoa, vocês de certeza que têm aí uma voz que é o anjinho e outro que é o diabo. Ok? Vais andar sempre ali com o anjo e com o diabo. Faz, não estás maluca, não faças nada.
Não vais. Mas, o que é que vocês sentem? Como é que vocês sentem o corpo? Quando vocês querem fazer algo. Onde é que tu sentes essa emoção? Como é que sentes? Queres, sei lá, queres mudar de trabalho, estás cheio do que estás a fazer, as pessoas tratam-te mal, tu já não te sentes bem ali, mas tu não mudas porque tu tens toda uma gente que te diz assim, nem penses, não vais mudar com esta idade, o que é que tu vais fazer da tua vida? E tu estás a deprimir aquela pessoa. Mas efetivamente, aquela pessoa está doente de estar ali naquele trabalho. E quando tu, né, aos pouquinhos, vais, e tu como coach também sabes isso, vais ajudando aquela pessoa, porque é a pessoa que vai chegar ao caminho. O nosso Sim. papel é só fazer as perguntas certas. Só. É só o nosso papel. Nós não vamos dar respostas a ninguém. Nós já fazemos as perguntas para que aquela pessoa, ela vai chegar lá. Pode demorar 1, 2, 3 anos. E a pessoa chega lá. E a pessoa quando chega, ou quando muda, ou quando percebe o que é que a pessoa quer, se eu soubesse tinha feito isto há mais tempo. Realmente, isto ajuda-me muito. Estas aulas é pouquinho, mas fez toda a diferença na minha vida. Tenho pessoas que sabem fazer aula uma vez por semana, 45 minutos. Mas tu saberes que estás a plantar a semente, é o que eu lhes digo, vocês não vão sair daqui, vocês amanhã não vão colher uma árvore ou fruto. Isto constrói-se. E é o que eu lhes digo, eu própria também estou no processo. Né? E vocês vão ver, e eu acho que isso é muito importante, porque dá muita confiança à pessoa que está contigo. E eu também estou neste processo. E a pessoa aí ganha confiança contigo. Ok, então a pessoa depois vai andando ali, ai, olha, fiz isto e isto, fiz assim, 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 ajudou-me muito. Fui à casa de banho, fiz aquela respiração, ia discutir com alguém, consegui não discutir. Percebes? Ou seja, está lá, tu estás a plantar a semente. A pessoa depois é que tem que perceber o que é que ela quer. E se quer sair dali ou não, não é? Tu há bocado falaste do Reiki. Como é que apareceu na tua vida e depois como é que passou a estar na tua vida para depois tu fazeres aos outros? O Reiki já surgiu na minha vida há uns bons anos. Eu, entretanto, tinha parado e depois, quando fiz o meu primeiro curso de meditação, a professora com quem eu fiz, e gostei bastante dela, e voltei a refazer todos os meus níveis de Reiki. Lá está, eu acho que assim, nós não temos que. É o que sabes o que eu às vezes digo? Acho que se a gente for a fazer tudo o que sabe no nosso dia, não temos tempo para mais nada a não ser fazer o Reiki, o Yoga, o Pilates, meditação. Não fazemos mais Sim. nada. Então é importante também tu perceberes o que é que tu precisas naquele momento. Ok, eu hoje preciso disto. Às vezes há pessoas que vêm ter comigo a querer uma coisa e eu digo, se calhar você precisa mais disto. Mas, percebes? Ou então até faz o que a pessoa pede, mas olha, se calhar numa próxima vez você precisa disto. Porque lá está tudo ligado. A parte energética, o corpo, a mente, a alma. E quanto mais nós conseguirmos trazer isso tudo para a nossa vida,
e para a nossa saúde. Acho que é cada vez mais importante. Eu não faço reiki todos os dias, não, mas lá está, eu tenho momentos em que estou comigo, não é? Dependendo do que eu preciso ou não, eu estou ali. Tenho pessoas que às vezes me perguntam: Você faz? E sem me conhecerem, eu faço. Eu bem me parecia. Pronto. Pá. Não ponho letreiros a dizer que faço. Acho que estas coisas são mais de sentir do que andarmos para aí a dizer que fazemos. Como é que tu te apaixonaste tanto pela faixa? Porque é uma coisa que tu mergulhaste de cabeça, não é? E pelo que eu entendi, tu estás neste caminho de, não é, de mestria. O que é que te fascinou tanto? Porque eu acredito que cada um de nós há coisas que nos movem mais, não é? Do que outras. É assim, tudo começou, lá está. Eu fiz formação de terapia miofascial. Na altura, aquilo gostei, porque começas a ver algumas coisas no corpo. Entretanto, veio o meu flow, e na parte do meu flow tu começas a ver ali coisas, sabes? Processos em ti, nos outros, que são espetaculares. Entretanto, a minha professora que veio cá convidou-me para fazer para entrar na mentoria dela de estudo, e aquilo, pronto, basicamente são 6 meses em que tu tens 3 horas por fim de semana e que tu só estás a estudar embriologia, principalmente esta parte da embriologia. É espetacular a gente ver como é que o corpo é, como é que o corpo faz, os movimentos, e depois trazermos tudo isso para, para as nossas práticas, para o paciente, e é isso que me faz mergulhar neste mundo tão maravilhoso e infinito. Tu, qual é que é atualmente os teus maiores desafios? Olha, sinceramente, organização, e tempo, para estudar. Eu confesso que tempo, arranjo dentro dos meus dias ou estipulo para fazer aquilo, mas eu própria também às vezes tenho alguma dificuldade em parar e tirar tempo para mim. E quando eu sinto muito essa dificuldade, paro, como agora, afasto-me uns dias e digo: não, não, calma, tens mesmo que fazer isto. Porque se eu também não estiver bem comigo, eu também não vou conseguir dar o melhor de mim aos outros. E confesso que é sem dúvida um desafio, que ando a trabalhar. Depois também os horários são muito complicados, como não é nada cá em Portugal, tu geris os horários, depois é chicoteadas que tu te dás a ti próprio, poça, porque eu devia estar a assistir àquela aula, mas estou a trabalhar. Então a mente anda aqui, nós também passamos por isso. Sim, o julgamento. A nível de inspirações, o que é que te inspira na vida, pessoas, o que tu quiseres? Olha, acima de tudo, pessoas sinceras, humildes, que tu vês que elas são genuínas naquilo que te transmitem. E às vezes não tem que ser uma pessoa que tu conheces ou que tenhas uma relação. Às vezes passas na rua, ou vais ao supermercado, e só o facto de dizeres olá à senhora e a senhora se rir e dizer obrigada,
isso já é genuíno, já é alguém que te inspira. Inspira-te a seres melhor, a continuares a seres como és, e acho que temos que ser todos assim uns para os outros e nos inspirar a todos cada vez mais, em vez de estarmos cada um na nossa bolha. Qual é que esperas que seja o teu legado? Ai, isso agora. Eu acredito que o meu legado, fazer a vida na diferença das pessoas, sem dúvida. E ajudando as pessoas a perceber que o movimento cura tudo, seja uma lesão, seja um trauma. Nós vivemos numa sociedade que vemos cada vez mais as pessoas mais paradas. Nesta semana estava a ler uma notícia, nós somos o primeiro país com uma porcentagem de pessoas que menos exercício faz. Comparado com... Eu vou-te mandar. Comparado com países que tu dizes, este paísinho, assim, é verdade. Portanto, é mostrar às pessoas que não tem que ser desafiador. A pessoa tem que encontrar o que é que ela gosta e aprender a trazer o movimento para a vida dela e, acima de tudo, para lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida. Tu, por acaso, eu ontem estava a ler um livro que fala sobre isso, que o livro é sobre dopamina, e nós fomos feitos para fazer milhares de quilómetros. Não há muito que se lhe diga. Não temos que fazer os milhares de quilómetros, mas o movimento muda o nosso estado tipo mental. Porque, vou dar o exemplo, se nós estivermos deprimidos, se tentarmos resolver um problema em modo de depressão ou mais tristes, não vamos arranjar a solução. Nós temos este comprimido mágico que é o movimento que nos altera logo o estado, não é? Ativamos o corpo, a circulação, respiramos, não é? Eu costumo dizer, na corrida, eu forço-me a respirar durante uma hora. Porque se calhar tenho dificuldade em sentar-me e respirar por uma hora, não é? Só respirações. Não é? Pronto. Que mensagem final queres deixar? Sem dúvida que o que estás a dizer é muito importante. Por isso, vou pegar naquilo que tu estás a dizer e respirem. Façam pausas no vosso dia para respirar. Coloquem alarmes, sei lá, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas para respirarem. Comecem a perceber a diferença de respirarem com consciência. A diferença que vai fazer na vossa vida e naquilo que vocês fazem. E o mover, sem dúvida. Não precisam de correr como o Miguel. Mas, se precisarem, ele também vos ajuda. Mas, sem dúvida, essa mensagem. Movam-se e respirem. Queria te agradecer, Vera, pelo teu tempo e pela mensagem. Espero que continues este caminho, não é? De autoconhecimento e de ajuda, não é? Tu ajudaste-me na altura. Eu tinha uma dor que não me deixava de correr, não é? Uma lesão. E queria te agradecer e que continues a mudar vidas. E eu quero-te agradecer a ti pelo convite, acima de tudo. E são pessoas como tu que, sem dúvida, me fazem continuar esta minha luta, como eu costumo dizer. Foi muito bom. Gostei muito. Sempre que precisares, já sabes, tens que vir fazer uma aula do meu flow. Estás convidado aqui. Okay. Por isso, quando quiseres, já sabes. Muito obrigada.
a ti e a todos que possam ouvir. E um beijinho muito grande. Obrigado, Vera. Continuação.